E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre o Supremo, novamente, ontem, durante o julgamento do conjunto de ações que podem mudar a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados pelos usuários. O ministro Dias Toffoli comparou a lógica das redes sociais ao que chamou de tendência do público de torcer por vilões em filmes. As redes sociais se alimentam, sim, e há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto, de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas mutatis mutandi é disso que se trata. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade, não são as boas ações, não são as redes de ajuda. Piotr, em que país que ele vive que o brasileiro torce para o bandido nos filmes? Não conheço esse país, confesso que não conheço. Não sei. Eu vi duas, obviamente que eram piadas, quando disseram, eu me lembro de o Tom Cruise lançou um filme que eu não vou me lembrar agora, a Ana talvez me ajude aí também, a Ana é cinéfila, né? Mas vamos lá, em que ele era o mal do filme, aí alguém disse, agora eu vou torcer pro bandido porque era o Tom Cruise. E quando a Angelina Jolie foi fazer uma bruxa, aí eu disse, eu vou torcer pra bruxa. Mas era a Angelina Jolie. Óbvio que isso aqui é uma exceção, é uma brincadeira feita naquele momento. E nós estamos falando, neste último caso, de uma fábula. O ministro Toffoli, eu não sei quais eram as pesquisas que ele ia citar, mas vamos lá. Eu vou tomar uma frase aqui do André Marcilha, o doutor André Marcilha, especialista em defesa da liberdade de expressão, diz o seguinte, ele, inclusive, na rede social dele, ele coloca um trecho dessa fala do ministro Toffoli. O ministro, referindo-se ao Toffoli, diz que redes sociais se alimentam de ódio e, em seguida, que a natureza humana é assim. Bom, é incrível como ele definiu a espécie humana. Incrível. Não sei com que pretensão ele chegou a esse ponto, mas vamos lá. Se o humano é assim, diz aqui o doutor André Marcilha, né? Não apenas as redes, por que não regulam livros, universidades, a imprensa? Porque só nas redes sociais a liberdade de expressão seria perigosa. Vale lembrar que o Flávio Dino mandou mudar uns livros recentemente. As universidades, em boa parte, é tomada por um pensamento único e tem ódio a quem pensa diferente. A universidade, a gente viu agora, e cometem atos, inclusive, contra judeus, o que é surreal em 2024. E parte da imprensa, bom, parte da imprensa é o que é e não preciso ir muito além aqui. O que chama atenção, é claro que, por que as redes sociais precisam desse tratamento tão cuidadoso por parte do Supremo Tribunal Federal? Primeiro que o brasileiro não precisa mais de tutela. Aliás, o ser humano não gosta de tutela. Não é da essência humana a tutela. A tutela faz mal. Você requer cuidados, obviamente, quando você é muito pequeno. Depois, não. Depois os seres humanos crescem. E a lei brasileira, se por acaso você ofender alguém, está lá no Código Penal. Crime contra a honra. A Constituição explica o assunto também. Pronto, acabou. Tem justiça. De primeira instância, ministro, não o Supremo. Primeira instância, lá na primeira instância. Custa caro para o Brasil todo esse sistema jurídico que nós temos, o sistema judicial, melhor dizendo. Então, é melhor usá-lo. Até porque lá haverá um juiz técnico para julgar o assunto, que passou no concurso, essas coisas todas, porque é assim que a magistratura é feita, oficialmente. Não sei de onde que o ministro Toffoli tirou todas essas conclusões aqui. Temos quase um filósofo aí, né? Ele está reestruturando o pensamento da humanidade. Ai, que medo, hein, Piotr? Medo. Não sei como ele chegou a tudo isso. Alexandre, eu quero te ouvir. Peço licença para citá-lo, porque você disse há pouco no outro comentário, aspas aqui para o Alexandre Garcia, as redes sociais empoderam o povo e fortalecem a democracia. A gente não pode esquecer que essa fala do Dias Toffoli ocorreu na seara, na discussão sobre regulamentação de redes sociais no Brasil, que tem tudo a ver com o seu comentário, quando você disse que o Supremo Tribunal Federal não tem muito interesse em regular, em estrangular, em controlar as redes sociais no país.
Eu estou lembrando agora do diálogo na Roda Gigante de Viena, no clássico O Terceiro Homem, Orson Welles, conversando, e mostra que a Itália produziu assassinos, produziu gente sanguinária, e produziu Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, os grandes ao mesmo tempo. Isso é humanidade. Né? Alguém que queira dar um corte, não, o bem não pode, o mal não pode, não consegue. É da natureza humana, que tem dois lados. Né? Eu pergunto para o ministro, né, valendo o que fez Flávio Dino com alguns livros de direito, argumentando que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, teríamos que proibir o Capital, do Karl Marx. Né? Meu Deus, essa é a essência da liberdade. O poder expressar o pensamento, discutir as ideias. É por isso que está aqui, né? Eu não sei se o ministro tem frequentado bastante esse livro, o artigo 5º, né? O inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, as pessoas que manifestam pensamento são responsabilizadas por isso. Se houver calúnia, se houver injúria, se houver difamação, isso está no Código Penal. Agora, uma vontade intensa de conter esse crescimento da cidadania, que significa crescimento da democracia, da liberdade, que é a voz do povo, que é a origem do poder. Está querendo tolher a origem do poder. A quem ele serve? Se ele é funcionário público, e ele é funcionário, servidor público do Supremo, ele está a serviço da nação, e a nação tem o cidadão. A nação é formada pelos brasileiros. A serviço dessa nação é que, para servir a essa nação, existe o Estado brasileiro. Mas é uma vontade imensa que a nação volte, se quiser falar alto, pega um megafone antigo, pega um alto-falante. Não, tem a rede social agora que dá voz a qualquer pessoa. Né? A pessoa que está cozinhando na sua casa, a seu serviço, pega o celular e fala com a Polinésia Francesa. Se tiver alguém brasileiro lá, ela vai se comunicar. Querem cortar isso, policiar o conteúdo. Tem sim, tem ódio e tem amor. Tem caridade, né? Tem perseguição, tem calúnia, tem difamação, mas tem verdade. O ministro fala como se não houvesse verdade na rede social, porque o objetivo é difamar a rede social, que é algo muito bom. Eu andei agora no Rio Grande do Sul e o que me disseram o quanto o Starlink do Elon Musk salvou gente que estava ilhada, que não tinha nada, né? E usou o mundo digital. É um novo mundo. Né? Esse conservadorismo renitente, radical, não quer aceitar a modernidade, vai ficar para trás, vai ficar datilografando, usando o telefone fixo. Pois é, mas é isso. Então, viva a rede social, porque dá voz ao povo. E o povo é a fonte do poder. Né? O povo é que faz a democracia. Não é a autoridade que faz a democracia, porque ela se sente a tentação de calar a voz do povo, de censurar.